Deus continue abençoando a sua vida por assistir os nossos vídeos. Esse é o canal Fluindo o Reino. Se inscreva, comente, ative o sino de notificações. Dá uma olhada nos comentários, pois lá tem novidades. O verso 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Nós não sabemos muita coisa a respeito desse profeta. Algumas coisas se destacam, porém. Ele já era conhecido da nação de Israel. No segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, tem uma referência de que ele profetizou a vitória de Israel sobre a Síria, como de fato aconteceu. Ele é um dos primeiros profetas de Israel. Ele é contemporâneo de Amós, antecede Isaías, e ele viveu no tempo do rei Jeroboão II, que era uma época de grande prosperidade na nação de Israel, embora a nação de Israel estivesse desviada e voltada para a idolatria. Quando a gente fala Israel aqui, vocês têm que lembrar que Jonas vive no período do reino dividido. Israel se refere ao reino do norte, cuja capital era Samaria, e tinha 3 centros de adoração, Betel, Beceba e Gilgal. Em Betel tinha 2 bezerros de ouro, que Jeroboão I tinha feito, para atrair todos os judeus para lá, para que eles não descessem ao reino do sul, para adorar a Deus em Judá no templo. Então, a nação vivia imersa em idolatria, sincretismo, mas Deus, na sua misericórdia, tinha dado ao rei Jeroboão II tino administrativo, boa estratégia militar. A nação de Israel vivia um momento de prosperidade, embora moralmente e socialmente ela estivesse bastante decadente. Outra coisa que a gente sabe a respeito de Jonas é que ele é o único profeta que foi enviado a profetizar em uma outra nação. Todos os demais profetas do Antigo Testamento, tanto os profetas menores como os maiores, eles foram mandados ou para o reino do norte ou para o reino do sul, e profetizaram dentro do povo de Deus. Jonas é o único que Deus manda ir a uma outra nação e ali anunciar a palavra do Senhor. Isso porque Deus se considera como Senhor de toda a terra. Ele não era conhecido em Nínive, Nínive tinha os seus deuses, os assírios tinham dezenas de deuses. Porém, Deus se considerava como o único Deus supremo, Senhor de todas as coisas. Por isso, ele se sente na autoridade de mandar um servo dele levar a palavra dele a Nínive e dizer: se vocês não se arrependerem, eu vou destruir vocês. Porque ele é Senhor de toda a terra. Ele passou um trator em cima dos deuses da Síria e disse: quem é Deus aqui sou eu. E vocês vão ter que se arrepender do caminho de vocês ou serão destruídos. Então, isso é o que a gente sabe a respeito de Jonas. O texto diz aqui que a palavra de Deus veio a ele, e Deus lhe deu uma ordem que certamente não era uma coisa boa para Jonas. A ordem era ir à cidade de Nínive, que era a capital da Síria, 800 quilômetros ao norte, e ele devia clamar contra a cidade. E Deus diz: porque a malícia da cidade subiu até mim. Provavelmente é uma referência à imoralidade, à impiedade dos assírios, que já havia alcançado um ponto em que Deus disse: já basta. Já basta. Mas antes de destruir, eu vou mandar um profeta para chamá-los ao arrependimento. Os assírios eram conhecidos pela violência da sua máquina de guerra, pela crueldade com que eles tratavam os prisioneiros. Eles não tinham dó nem compaixão dos vencidos. Eles tinham uma sede e uma ganância de poder e de dinheiro muito grande. Adoravam o seu Deus, adoravam o poder como sendo Deus. E isso foi mal aos olhos do Senhor, porque ele observa o que acontece entre as nações. E ele resolveu destruir a Síria, começar com Nínive. Mas na sua misericórdia ele levanta esse profeta lá de Israel para que fosse levar a sua palavra à cidade. Essa foi a ordem que Deus deu a Jonas. Vai lá em Nínive e clama contra ela, porque a medida do pecado da cidade já chegou ao limite. O verso 3 nos traz uma surpresa. Jonas, que era um servo de Deus, que era um profeta já consagrado, ele resolve fugir da ordem de Deus. Diz aí o texto que ele se dispôs, mas para fugir. Ele vai para Tarsis. Tarsis era uma cidade que ficava no sul da Espanha. Se você olhar no mapa, ela fica 800 quilômetros no sentido contrário do que Deus estava dizendo. Então, ele vai na costa, o ponto mais próximo ali era Jope, um porto fenício. Ali ele encontra um navio que vai para Tarsis, provavelmente um navio fenício, um navio cargueiro. Os fenícios eram os maiores navegadores daquela época. E se era para essa distância, devia ser um navio de médio porte para cima, cabendo umas 200 pessoas ou mais, entre tripulação, passageiros, fora a carga. Ele paga a sua passagem
E diz aqui que ele queria fugir da presença de Deus. Ele era um profeta hebreu, ele sabia que não podia fugir da presença de Deus, porque o Deus dos hebreus estava em todo lugar, era onisciente, onipresente, onipotente. A expressão quer simplesmente dizer que ele queria fugir de onde ele estava, que era o local da terra de Deus. Queria fugir do templo, queria fugir de Jerusalém, queria fugir de Israel, que era o local onde Deus se manifestava mediante a sua glória no templo, na Arca da Aliança. O texto diz no verso 4 que Deus não gostou do que Jonas fez, não é? Diz aqui que Deus veio atrás, veio catar o profeta, ele veio atrás. Ele não deixou o profeta, ao contrário do que nós lemos no Salmo 81, não é? Quando Deus diz assim, e o nosso pastor leu, né? Vocês podem andar de acordo com os seus desejos. Ali é porque Deus estava irado com o seu povo. Quando Deus está irado com o seu povo, ele diz, então faz o que você quer. É o pior castigo que Deus pode dar a um pecador teimoso, seja feita a tua vontade. É o pior castigo que Deus pode dar, que nós vimos no Salmo 81. Mas aqui Deus dá uma chance a Jonas e vai atrás de Jonas. Feliz é um homem onde tem um verso 4 na sua vida. Deus veio atrás de Jonas. Então ele não deixou barato não. E aqui nós lemos a partir do verso 4, que Deus usa o seu poder para trazer Jonas de volta ao seu chamado original. Começa com um forte vento e se faz no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. O livro de Jonas mostra que Deus é Senhor de toda a criação. O mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, ele vai mandar um peixe que obedece a Deus, ele vai mandar uma planta crescer, que vai obedecer a Deus. Ele vai mandar uma lagarta comer a planta, que obedece a Deus. Aqui no livro de Jonas, tudo obedece a Deus, menos o crente. É o único que não obedece a Deus, é o crente. E Deus vem atrás do crente aqui. Tome tempestade. Diz aí o verso 5, que os marinheiros ficaram cheios de temor. E notem que eram fenícios, provavelmente, homens acostumados ao mar, marinheiros experientes, mas essa tempestade era diferente. Eles perceberam que tinha alguma coisa a mais, tanto é que depois de lançar a carga ao navio, eles estavam clamando aos seus deuses, e eles tinham muitos. Então, na hora da tempestade, todo mundo clama ao seu Deus, né? Só existe ateu enquanto o pitbull não pula a cerca. Depois que o pitbull pulou a cerca, todo mundo clama a um Deus, né, de alguma forma. E os marinheiros começaram a clamar a Deus, né, clamar a Deus porque eles viram que aquela tempestade não era natural, era alguma coisa extraordinária. Eles nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Lançaram fora a carga do navio, que era o lucro deles. Enquanto isso, Jonas está dormindo no porão. O sono da insensibilidade, da insensatez e da irresponsabilidade. Enquanto o pau quebra lá fora, a coisa está tocando horror lá, Jonas está dormindo no porão do navio. O mestre do navio se chega a ele, diz o verso 6, e diz, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Assim era o pagão, eles tinham muitos deuses, não importava que Deus respondesse, desde que ele ficasse livre. Qualquer Deus que desse livramento, para o pagão está ótimo, não para nós. Mas para o ímpio, qualquer entidade, qualquer coisa que ele traga a resposta para os seus problemas, para ele está bem. Né? Invoca o teu Deus, eu não sei nem quem é. Tanto é que mais adiante ele pergunta, quem é o teu Deus? Né? Não sei nem quem é o teu Deus, mas quem sabe ele responde isso aí. E aí resolveram descobrir quem era o causador daquela tempestade, que para eles era mais do que uma tempestade natural. Eles então acreditaram que alguém tinha ofendido algum Deus, e que tinha algum Deus com raiva e indignado com alguém ali naquele navio, e que era preciso descobrir que Deus era e quem é que tinha ofendido esse Deus para poder salvar a vida desse pessoal. E naquele tempo se usava o sistema de lançar sortes, que hoje a gente chama de palitinho, né? Jogar no dado, enfim, qualquer outra coisa. Naquela época era comum se procurar a vontade dos deuses através das sortes. Esse processo era usado inclusive na nação de Israel. O sumo sacerdote ele tinha no peitoral 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel, e então aquilo era chamado de Urim e Tumim. E quando se queria saber a vontade de Deus sobre um determinado assunto, aquelas 12 pedras eram jogadas e o sacerdote então descobria através das pedras qual era a vontade de Deus. É um método que não existe mais no Novo Testamento, se você está se entusiasmando com isso.
no Novo Testamento. Para saber a vontade de Deus, precisa bom senso, né? Precisa bom senso e conhecer as Escrituras. E você vai descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas naquela época era assim. Resolveram lançar sorte e adivinha? O Deus que controla todas as coisas, até o jogar dos dados, ele fez que os dados, quando caíssem, estava soletrado Jonas. Jonas. E aí os marinheiros foram em cima de Jonas. Verso 8. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual tua terra e quem é o teu povo. Eles entenderam que Jonas era o causador de tudo aquilo. E o texto nos diz, do verso 10 em diante, do verso 9 em diante, que Jonas humildemente declarou que de fato ele era o responsável pelo que estava acontecendo. Quando Jonas viu o que estava acontecendo, ele disse, eu sei o que é. Eu sei quem é que está fazendo isso. É claro, é o meu Deus. Ele não está aceitando, ele quer que eu vá pregar em Nínive, não está aceitando, não está respeitando meu livre-arbítrio. Ele devia respeitar meu livre-arbítrio. Se ele não vai respeitar, por que é que ele me deu? Não é? Deus não estava disposto a aceitar o livre-arbítrio de Jonas, não. E Jonas disse, respondeu no verso 9, sou hebreu, que é uma designação para judeu no Antigo Testamento, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ora, essa é uma expressão que acontece em toda a Bíblia para designar quem é o nosso Deus. Ele é o Criador de tudo que existe, mas geralmente a sequência ele é o Criador dos céus, da terra, ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. O mar aparece no fim. Só que Jonas aqui caiu na bobagem de dizer que ele é o Deus do céu que fez o mar e a terra. Agora veja bem, se ele acredita que o Deus dele é o Deus que fez o mar, como é que ele quer fugir de Deus pelo mar? Pegou um navio. Os marinheiros perceberam, a reação dos marinheiros no verso 10 é que eles ficaram possuídos de grande medo e temor, dizendo, que é isso que você fez se o seu Deus é o Criador do mar? Como é que você foi provocar esse Deus entrando no nosso navio, fugindo de Deus, colocando todos nós aqui em risco e perigo? Diz aqui que o coração deles se encheu de grande temor, porque ali estava um homem fugindo do Deus que era criador do mar. E esse Deus agora era o Deus que comanda as ondas, o vento e a tempestade. E esse Deus estava vindo atrás de Jonas. E com Jonas, o barco e todos que estavam dentro. E Jonas diz aí no final do verso 10 que ele estava fugindo da presença do Senhor. Os marinheiros então perguntaram, diz aí o verso 11, o que é que nós vamos fazer então para que o mar se acalme? E Jonas, que já tinha entendido tudo, disse no verso 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas aqui humildemente assume a responsabilidade do seu ato impensado, da sua rebelião, da sua revolta contra Deus. E ele então sabe que ele vai ter que pagar com a sua vida a desobediência feita a Deus, porque de Deus não se zomba. Nós não podemos impunemente desobedecer a Deus e querer que não hajam consequências. Ele conhece a Deus e ele sabe que Deus queria a sua vida. Então ele diz, me joga no mar para que eu morra afogado. E com isso Deus vai sossegar, porque a ira dele está sobre mim, porque eu estou fugindo da comissão que ele me deu como homem de Deus e como profeta. Mas o verso 13 diz que os marinheiros se recusavam a fazer aquilo. Parece que os marinheiros são mais compassivos, não é? Diz aqui o texto que eles remavam se esforçando para alcançar a terra. Em vez de jogar Jonas, eles disseram, olha, a terra está ali. Por isso que a gente crê que isso aconteceu ainda não muito longe de Jope, que era o porto, porque diz aqui que eles estavam se esforçando para alcançar a terra remando. Então Jope provavelmente ainda estava à vista, o que reforça a ideia de que essa era uma tempestade sobrenatural, porque talvez tempestades eram esperadas mais para o mar a fundo, mas mal eles tinham saído de Jope e a tempestade já tinha caído, onde geralmente não começava a cair. E os marinheiros estavam tentando voltar para Jope remando, mas diz aí o texto do verso 13 que quanto mais eles remavam, mais o mar se revoltava.
A tempestade ia ficando cada vez pior, que é o que acontece quando a gente tenta resolver o problema sem querer seguir o conselho de Deus. O que Deus tinha dito é: eu quero Jonas, joga ele no mar. Não, vamos remar, vamos salvar a situação. E aí, quando tentou fazer do jeito deles, o mar ficava mais brabo ainda. A situação ficava cada vez pior. Finalmente, verso 14, eles perceberam que não dá para brigar contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele é contra nós, fazer o quê, não é? Finalmente, eles se renderam e pediram a Deus, no verso 14, que eles não fossem considerados culpados da morte de Jonas. Senhor, não faças cair sobre nós esse sangue. Nós vamos fazer o que o Senhor está mandando, mas é porque o Senhor está mandando, não nos culpe pela morte desse homem. E no verso 15, eles levantam Jonas, lançam no mar e cessa o mar a sua fúria. Na hora que Jonas cai na água, vem a calmaria. E diz aí o texto, no verso 16, que os homens temeram ao extremo a Deus. Vocês perceberam que há uma gradação, né? No verso 5 diz que os marinheiros estavam cheios de medo. No verso 10 diz que eles ficaram possuídos de grande temor. E no verso 16 diz que eles temeram a Deus em extremo. Tudo isso serviu para criar no coração daqueles marinheiros o temor ao único Deus verdadeiro, a ponto deles, segundo o verso 16, oferecerem sacrifícios ao Senhor e fazer votos. Quantos ali se converteram de verdade ao único Deus dos céus e da terra, só a eternidade vai dizer. Pode ser que alguns simplesmente acrescentaram Deus de Israel aos deuses que ele já tinha. Pode ser que outros renunciaram completamente aos seus deuses, dizendo: não são deuses, porque nós clamamos e nenhum nos atendeu. O único Deus verdadeiro é o Deus de Jonas. Pode ser que isso tenha acontecido. E pode ser que na glória nós encontremos alguns desses marinheiros que se converteram durante aquele evento. O que mostra que Deus, Ele está trabalhando mesmo no meio do caos aparente. Enquanto a tempestade está rugindo, a perplexidade, a angústia, as pessoas estão sem saber o que fazer, a proximidade da morte, mas Deus está cumprindo um plano. Ele está seguindo o seu propósito, os seus decretos eternos estabelecidos na fundação, antes da fundação do mundo. E nos planos de Deus estava a salvação e a conversão desses marinheiros através da rebeldia do seu profeta. Deus transformando o mal em bem e usando os meios que Ele quer para atingir os propósitos que Ele determinou. E o verso 17 diz que Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Jonas cai, e a gente, quando lê esse texto, a gente tem a impressão de que Jonas, o caso de Jonas, que nesse momento é o castigo de Deus, não é? Que o peixe foi o castigo de Deus. Na verdade, o peixe foi a salvação de Jonas, senão ele morreria afogado. Ele cai no mar, começa a afundar e, de repente, peixe vê ali e engole Jonas. O debate sobre que peixe é, ele é infrutífero, né? Alguns dizem que era uma baleia, outros negam que uma baleia possa fazer isso, se especula que era um tipo de cachalote, ou então tubarão-baleia, que tem uma goela maior do que uma baleia azul comum, por exemplo. O texto hebraico diz apenas que era um peixe. A ideia de baleia é mais uma ideia dos professores de escola dominical que querem explicar para as crianças. E então, como o peixe maior que elas conhecem é uma baleia, a gente vê aquelas sempre, né, nas historinhas de Jonas, aquela baleia com um jatinho de água saindo em cima, a boca aberta e Jonas, né, sendo sugado ali para a boca da baleia. Mas a gente não sabe que peixe foi. Deus podia ter usado alguma criatura já existente ou poderia até ter criado uma, se fosse a vontade dele. Para nós não é dificuldade nenhuma os milagres do livro de Jonas. Porque se nós cremos no Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, isso aqui não é nenhuma dificuldade para ele. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas passou no ventre do peixe. Esse texto, então, capítulo 1, fala de como Deus nos chama.